Bom dia, hoje é dia 4/7 de 2020, Grupo Sermão do Monte, sediado na Arcas. Nós vamos iniciar o estudo. Fazer oração. Bom dia a todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao alto. E banhados por essa luz, pelo amor do Mestre por nós, do livro Ave Luz. Mestre Jesus levantou os olhos aos céus, parecendo conversar com o próprio Criador, e orou desta forma: grande força do universo, permite que tua bondade nos faça bons, que tua alegria nos faças alegres, que tua luz nos ilumine, que teu labor nos faça trabalhar, que a tua perfeição nos faça melhores, que a tua sabedoria nos faça saber, que o teu amor nos faça amar, e que com tu, morando em nós, Senhor, a renúncia se transforme em contentamento, a compreensão em bem-estar, o desprendimento em dever, a instrução em hábito, a educação em norma de vida, a gentileza em doação diária e a caridade em gema divina que brilha em todos os nossos sentidos. Glória a ti, por todas as glórias do universo. Que assim seja. E assim nós colocamos todos que nós queremos bem, envolvidos numa grande luz, a nós mesmos, aceitando como somos, nos perdoando de qualquer coisa que tenha acontecido, das decisões que eventualmente nós tenhamos tomado e que não tenham sido tão corretas, não importa, nós estamos em aprendizado nesse mundo e por isso é importante a gente se perdoar e se amar completamente. Vou pedir ainda para o Júlio que leia o Fonte Viva, mostra Fonte Viva, né, pra gente. Depois nós vamos mandar o filme, é só para avisar o pessoal que nós estamos gravando e estamos online aqui, fazendo o primeiro teste de volta do grupo. Item 148. O herdeiro do Pai. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem diz isso é Paulo, em Hebreus 1, versículo 2. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo das selvagerias sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade. A autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia, entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram.
não só daqueles que os antecederam, no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Nunca tinha lido esse. Bom dia, Tosca. Bom dia, Meire. Bom dia, Marcos. Nós estamos gravando e falando com vocês. Muito feliz de vê-los aqui. Essa lição é difícil. Mas, em resumo, eu acho que falar muito aqui, porque nós estávamos conversando um pouquinho antes sobre o que cada um está sentindo nesse período de pandemia, e veio muito à tona a questão da ansiedade. E aqui, de certa maneira, acho que o que vem nos explicar é justamente que nós ficamos ansiosos porque colocamos a nossa esperança, expectativa em instituições, pessoas que são falíveis. Porque todos nós estamos num caminho ainda de crescimento e de aprendizado do mundo. E todos somos herdeiros de gerações anteriores. E aqui mostra muito, né, o que acontece. Então, a política do passado deu lugar às lutas modernas, né? Ele fala sobre essas questões. As lutas selvagerias do passado fizeram com que utilizassem muito da parte militar, né? Então, uma coisa leva a outra, é ação e reação. E hoje, muitos, né, são veneráveis. Você me pergunta isso, né? Nessa luta, e todo mundo fica ali às vezes seguindo líderes e instituições, mas nós temos que lembrar que nós temos um compromisso com Cristo, com Jesus, com o que Ele veio nos ensinar. E o compromisso é melhorar nós mesmos, em primeiríssimo lugar, e para ter discernimento, identificar o que de verdade é bom e o que nós podemos contribuir para isso. Aqui ele fez algumas perguntas, né? É importante, ó. Frente a semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios, né? Então, quando a gente começa a defender demais um ponto de vista, uma situação, uma pessoa, nós temos que ter muito cuidado, né? E tem sido muito frequente isso no mundo atual, né? A gente se apaixona por verdades absolutas. E aí vem um susto, uma situação que derruba as nossas crenças. Então, se nós caminharmos no caminho do equilíbrio, no caminho do meio, temos mais chance de ter uma visão mais aberta e conseguir compreender sempre os lados que estão envolvidos, né? Seja uma pessoa, um líder, seja uma situação, uma questão de doença, a busca de uma cura, né? Então, tem várias pessoas buscando realizar melhoras, né? Seja para esse momento de pandemia,
e cada um ainda está num pedaço. Talvez quando juntar tudo, vamos conseguir chegar no que é o correto, no que é o melhor, né? E tendo a fé também. Aí tem várias outras... Daí, deixa eu ver o que você gostou aqui. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, do teu próprio auxílio espiritual. Exatamente. Nós às vezes somos colocados em situações, família, numa formação nova, ou até mesmo num novo emprego, ou até numa outra situação de renovação dentro de uma família, já que a gente convive, justamente para que nós possamos ser o agente do auxílio espiritual, né? E às vezes para nós nos melhorarmos e identificarmos que ainda o que achávamos que estava resolvido não está. Ainda tem mais essa questão. E o que mais aqui? E ele lembra, né? Como é que você pode se abrigar numa casa que não tem teto? Tem que tomar cuidado, né? Que mais? Não existe razão que justifique os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Veja, o texto já é tão antigo e está tão atual, né? Não há justificativa para nós, que já estamos estudando há tanto tempo, nos desesperarmos com qualquer situação que seja. Porque nós sabemos que tudo isso está traçado pelo plano maior e existe um propósito. A gente só precisa identificar esse propósito. E para reforçar um pouquinho, aproveitando hoje que é um dia que a gente queria retomar, começar devagar a retomar o grupo, seja online, como nós estamos fazendo e gravando, eu trouxe para vocês uma apresentação que é da Federação Espírita Brasileira, e depois eu posso compartilhar, que fala sobre as bem-aventuranças, que é justamente o nome do grupo, né? Sermão do Monte. E vou colocar aqui para ver se vocês conseguem acompanhar. Aí vocês me digam se estão conseguindo ver. Tudo bem aí, pessoal? Estão vendo? Ok? Tá bom. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho das bem-aventuranças. Existe uma frase do Gandhi que diz: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E ele lembra, né? Bem-aventurado significa pessoas felizes, né? De um ponto de vista material, não está mais relacionado às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque. Está mais relacionado, o felizes para nós na parte material é quando eu acho que eu tenho todos os bens, dinheiro, estar feliz. Mas bem-aventurados é no sentido espiritual, que é o que nós vamos estudar e é outra questão. Eu não vou passar todas as bem-aventuranças hoje, mas algumas que estão aqui para a gente pensar. À medida que eu for falando, quem está junto com a gente aqui online pode refletir o que mais está pegando em si nesse momento. A primeira seria: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Conseguir atingir planos elevatórios, planos vibratórios mais elevados. Atingir a humildade, ser simples. Aí a gente pode refletir: como é que eu tô? Eu já consigo entender que estou chegando no ponto de vista de ser uma pessoa mais simples de verdade? Como é que está o meu sentimento de humildade? Eu já consegui chegar perto disso? Ou ainda me vejo com os mesmos arroubos, irritações que eu tinha no passado, né? Com as vontades de sair correndo desabalado para gastar um dinheiro, para adquirir alguma coisa que eu não preciso de verdade? Como é que eu estou? E o desprendimento dos bens terrenos, quer dizer, esse pobres de espírito, né, é de se desprender disso para ter, por livre e espontânea escolha espiritual. Quando eu percebo que me basta um espírito pleno,
em paz. Ainda continuando o Pobres de Espírito, nessa apresentação da Federação Espírita Brasileira, ainda existem alguns pontos colocados. Ninguém abandona algo sem ser por algo melhor. Então veja, o momento da pandemia nos traz um momento de reflexão em que muitos de nós se dão conta do valor da família, né? Ou do valor de si mesmo, de gostar de si, porque se nós estamos isolados em grande parte, ou ficamos um tempo, nós tivemos que conviver conosco mesmo. E identificar aquilo que era necessário. Então aqui isso vem muito a calhar, quer dizer, eu tive que, eu vou colocar aqui entre aspas, abandonar alguma coisa, mas na verdade foi uma escolha que eu fiz por algo que era e é muito melhor para mim. Então isso vem muito neste momento, essa bem-aventurança. Ok, aqui ele diz ainda, não somos possuidores e sim possuídos, né? Mas possuídos pelo quê? Por uma energia de fé, de amor, de esperança. Dá muita reflexão essa frase. O que importa é saber possuir, né? Quem serve ao dinheiro é o escravo dele, é idólatra, né? Se for tudo que eu fizer em busca do dinheiro, tem uma parte importante, porque nós precisamos viver, então é importante saber buscar, mas viver só em função disso está realmente muito longe do que Jesus quis dizer sobre pobres de espírito que herdarão o reino dos céus. E o que trouxe essa lição hoje do Fonte Viva pra gente também. Exato. Ainda tem essas escoras requeridas pelo nosso pequeno ego humano, né? Então, quando a gente se deixa dominar pelos medos, nós começamos a nos preocupar com coisas muito pequenas. Então, nós precisamos identificar o que é que está tirando a nossa paz para poder voltar para o centro, né? Para o controle de nós mesmos. O eu divino é forte e seguro pela força do espírito. A diferença entre possuidor e possuído. Quem é desapegado tem o reino dos céus. Porque você não se inquieta se perder alguma coisa, se de repente você não tem mais aquele carro porque teve que vender para poder colocar comida na sua mesa, mas você ainda tem outra condição, se você perdeu aquele emprego, mas ganhou uma outra oportunidade, então você começa a confiar mais. E uma coisa que é importante é, muitas vezes, Jesus fazia isso, né? Ele se dirigia ao Pai diretamente. E nós podemos fazer a mesma coisa. Sempre. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí ele fala, é um paradoxo, né? Mas quem são os que choram? São aqueles que estão sofrendo alguma coisa, passando por algo na saúde, passando por algo financeiro, por algo na família, uma perda. Mas se nós colocarmos no nosso ponto de vista que a dor é uma bênção depurativa, o que é depurar? Limpar o meu espírito através desse sofrimento, desse sentimento, como um aprendizado. Quando eu encaro isso com mais tranquilidade, sem tanta reclamação e confiando mais, é isso que ele diz. Aqueles que passam por isso de uma forma mais amena, eles serão consolados. E a dor, como ele coloca aqui, a gente tem que pensar nisso, interiorizar. A dor, ela é passageira. Mas, Júlio, quanto tempo demora? Gente, não tem inverno que dure para sempre, não tem chuva ou tempestade que dure para sempre, porque sempre depois de um dia chuvoso, cinzento, vem um lindo dia de sol. Sempre depois do inverno, qual é a estação que vem? É a primavera, já é o renascimento. Então, a gente tem que absorver isso. Ela vai passar. Essa dor que vai nos depurar e vai nos melhorar o espírito para o infinito, ou seja, para uma existência infinita de infinitas vidas, ela vai nos melhorar. E o que é mais importante é que ele coloca aqui, é uma quitação. Uma quitação do quê? De débitos anteriores, é o que nós acreditamos quando nós estudamos a parte espiritual, né? Nós trazemos de muitas vidas alguns vícios, algumas
algumas sombras no nosso espírito e que nós precisamos depurar, não tem jeito. Temos que limpar e limpar e limpar. Muitas vezes nós reencarnamos com um propósito e desviamos de novo. Sem querer, às vezes, a gente continua no mesmo vício, né? E aí vem aquele choque para que nós possamos quitar. Então, se nós passarmos bem, nós seremos consolados. O que ele ainda completa sobre isso? Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. Então, nós não nos preparamos somente para essa vida, e sim para uma vida de eternidade. Por isso, como eu sei que a minha vida na Terra, encarnado, é um breve instante diante da eternidade da minha vida, todo o trabalho e esforço que eu faço aqui vai gerar frutos que eu vou colher mais para frente, por mais difícil que possa parecer. Próxima bem-aventurança, e essa é uma das que eu vou abrir a reflexão maior, é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E onde nós estamos? Encarnados na terra. Como item principal, pontuam mansidão. O que significa? Não é ser passivo ou apático, mas sim desistir de qualquer violência. Então, quando eu falo várias vezes aqui, né, a gente às vezes está trocando ali uma mensagem de WhatsApp, está no telefone com alguém, está numa reunião com uma pessoa, a pessoa às vezes fala alguma coisa, qual é aquele meu impulso? Se eu ainda não sou manso, e acredito que a maioria de nós ainda não é, eu tenho o impulso de responder, eu tenho o impulso de devolver, e isso é violência. O momento em que eu me torno manso é quando eu desisto de qualquer violência. E quando esse impulso aparece na forma de um pensamento, imediatamente eu tomo ciência dele e não deixo ele aflorar. Eu sei que ele é um desvio de uma conduta que eu resolvi adotar, então isso é importante. É um aprendizado, gente. E aí quando você toma essa decisão, você imediatamente freia isso. Você primeiro toma ciência de que está acontecendo com você e você não deixa se manifestar. Ô Júlio, tem até um ponto do Fonte Viva que é muito interessante, né? Que diz que a maior vitória não é dominar os outros, mas dominar a si mesmo. Isso é muito difícil. Isso mesmo, Marcos. A maior vitória não é dominar os outros e sim a si mesmo. Estou até repetindo para aparecer aqui na nossa gravação. Isso mesmo, veja aqui, ó, né? A violência é um recurso dos fracos de espírito. Nós precisamos descobrir as nossas potências divinas, renúncia definitiva da violência física e mental. O manso é silenciosamente poderoso e os outros são ruidosamente fracos. Então é por isso que insistentemente em várias dos estudos que a gente tem gravado e eu tenho tentado estudar e colocar para vocês, eu tenho puxado que todo tipo de incitação à violência, com qualquer nome e bandeira que seja, está longe de trazer a mansidão que nós precisamos e, consequentemente, trazer para nós a herança da terra, que a gente já leu em alguns livros, né? Que será termos a permissão de continuar nesse orbe do planeta Terra e não sermos degradados para outro planeta. Mas temos que fazer por merecer, por herdar a Terra. A gente tem que fazer. E é um trabalho diário, gente. Diário. E aqui tá a confirmação, né? Herdar que terra? A terra regenerada, que será a habitação dos mansos. Então, nós ainda estamos no processo. Porque tudo que nós vemos ainda tem muito da violência do homem. Então, não estamos ainda na terra já regenerada, estamos em caminho, em vias de. E para completar, o que eles colocam aqui? O espírito da força tem posse efêmera. A força do espírito tem posse definitiva. Então, quanto mais mansos formos,
mais definitivo será a posse da terra, mais definitivo será a posse de nós mesmos, para podermos ter essa condição de continuar aqui. Seja encarnado ou desencarnado, mas nessa ordem. Eu vou dar uma parada aqui para depois continuar um outro texto. Vocês têm algo mais a colocar que queiram para nós? Tem até um ponto muito interessante do Divaldo, que em várias palestras ele coloca a questão da gente entrar até no contínuo de repetição de nossas atitudes e respostas, né? E aí a gente acaba caindo naquele ciclo que o maior prejuízo é para nós mesmos, porque a gente acaba sendo incomodado e nos incomodamos naquilo que a gente acaba tendo como respostas quando a gente se sente ou agredido ou incomodado com a ação Sim. dos outros. Mostra em nós o que ainda não está resolvido. Essa é uma questão muito importante. Já chegamos? Já. É? Ali? Entendi, então. ele está me apontando o horário. Eu vou pontuar mais um texto que eu acho muito importante, que é complemento desse estudo que está colocado pela FEB, para que a gente possa acompanhar e refletir mais ainda. Deixa eu colocar aqui. É do livro Cartas e Crônicas, do Chico Xavier. Na verdade, o Espírito é o Irmão X. É a leitura do item 39. Deixa eu chegar lá. E aí eu vou compartilhar com quem está online com a gente. E também vou dar uma lida para a gente refletir juntos. Esse livro nós vamos explorar mais nos próximos estudos, porque tem um outro item que eu quero ler numa próxima que chama O Grande Ceifador. Assunto que nós temos também tratado aí muitas e muitas vezes. Mas hoje, para completar, o item 39 se chama Versão Moderna. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aumenta, pode aumentar mais. Estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Versão moderna. Respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte, em linguagem moderna, o velhinho amigo deteve-se no capítulo 5 do apóstolo Mateus e falou com voz cheia e vibrante. Vejam só, prestem atenção nessa tradução que é bem interessante. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu, que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Então vejam que ele inverte aqui o texto, né? Em vez de explicar o que é o pobre de espírito, que nós já vimos que é humildade e simplicidade, ele diz: aqueles que estão longe de ambições escuras, sonhos vãos, projetos vazios, então esses não adquirirão novos débitos. Esse é o primeiro ponto. Depois ele continua: bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados aguilhões do socorro divino, a impeli-los para diante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Então tudo aquilo que nos fere, na verdade, já são esses aguilhões abençoados nos colocando no caminho de volta. Se nós realmente conseguirmos enxergar isso, seremos consolados. Bem-aventurados os mansos.
os delicados e os gentis que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar, de que se sentem detentores, porque, respeitando cada pessoa, cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Então aqui, se nós ainda estivermos naquela velha questão, eu sou 8 ou 80, estamos longe do caminho da mansidão. Se eu não permito enxergar o ponto de vista do outro e conseguir ponderar uma parte do meu e o dele junto, eu não vou conseguir realmente atingir essa mansidão. E cada um, lembre-se disso, cada um tem o seu momento. Cada ser humano, cada espírito está em um degrau na sua curva de evolução. Não existe melhor, não existe pior. Porque talvez a lição que eu já tenha aprendido, a André ainda está em fase de aprendizado. E aquilo que ela já aprendeu e hoje ela me ensina, eu estou na minha curva de aprendizado. Continuando aqui para a gente encerrar o estudo de hoje. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor, através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores que somente afundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Então, em vez de nós perdermos tempo com nossos pensamentos repetitivos, angústias descabidas, discussões desnecessárias, vamos sempre voltar o nosso pensamento a Jesus pedindo o que eu posso fazer de melhor hoje, quem eu posso ajudar, como eu posso melhorar em volta de mim, e assim nós estaremos bem-aventurados, com fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor, porque quem está ditando essa vida é o Senhor. Próximo item, bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia que visitarem a luta e a dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitem. Acredito que muitos dos que nos acompanham aqui e no estudo já sentiram essa proteção, já perceberam esse mundo espiritual maravilhoso em volta de nós, nos amparando, nos desviando de alguns tropeços, vindo uma intuição para nos ajudar naquele momento, Então, eles nos apoiam sempre. E bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a melhor parte da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Vamos tentar ser essa luz na vida das pessoas ao nosso redor, em todas as situações em que nós tivermos que nos manifestar. Bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, e que nunca atiram o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Vejam só, se nós tolerarmos sem mágoa e não devolvermos aquela gasolina para inflamar qualquer tipo de situação, nós nos tornaremos realmente filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou a incompreensão, por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os flagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum,
porque assim se habilitam a transferência justa para as atividades do plano superior. Então, sempre focar no bem maior, sempre no benefício da humanidade, e não no seu próprio somente, ou da sua família, ou da sua empresa, ou do seu mundinho. É sempre muito maior. E para finalizar, ele coloca aqui: bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos, com paciência, firmeza e bondade, pela vitória do Senhor, porque se candidatam desse modo à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre, que não encontrou entre os homens senão a cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. Então, temos que seguir firmes, porque quanto mais luz nós propagarmos, quanto mais nós formos serenos, lutarmos para liberar em nós a mansidão, trazer tudo de melhor, nós sofreremos alguns reveses, alguns ataques, justamente para verificar se de fato nós estamos firmes nesse nosso intento. E assim, nós vamos chegar ao fim do nosso estudo, pedindo que depois, quem puder ficar, a gente ainda conversa rapidinho. A gente só vai encerrar aqui para a gravação, agradecendo a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora, pedindo que nos envolvam sempre com a luz, para que nós possamos estar sempre em harmonia com os seus ensinamentos, que possamos ter uma excelente semana, vibrando e sentindo todas essas bem-aventuranças, para que nós possamos perceber aquilo que precisamos melhorar em nós. Que assim seja.